No alto da Serra da Mantiqueira existe um destino que encanta por seus muitos contrastes. Aqui a herança da imigração europeia se mistura à hospitalidade mineira. A natureza encontra a arte e o clima serrano transforma cada paisagem em um convite para desacelerar. Um lugar que impressiona tanto pela grandiosidade das serras quanto pelos seus pequenos detalhes. Hoje te convidamos a conhecer junto com a gente esse que, sem dúvida, é um dos destinos mais acolhedores do Brasil. Sejam muito bem-vindos a Monte Verde. Monte Verde é um pequeno distrito de Camanducaia, em Minas Gerais, que ano após ano vem atraindo turistas de todo o Brasil. Com uma altitude média de mais de 1.500 metros acima do nível do mar, ela é considerada uma das vilas mais altas do nosso país. Essa característica influencia diretamente o clima da região, que se mantém ameno durante grande parte do ano. Com a ajuda de moradores locais, ao longo desse episódio vamos apresentar as diversas faces de Monte Verde, passando por suas trilhas, sua história, sua cultura, sua gastronomia e vários atrativos turísticos. Nossa base para explorar a vila foi a excelente pousada Dona Bendita. Mais tarde a gente vai mostrar ela com calma, mas eu já adianto que a gente vai deixar o contato na descrição do vídeo e também um QR Code aqui na tela. Apesar de ser muito conhecido pelo seu charmoso centrinho, especialmente pela Avenida Monte Verde, o destino oferece bem mais do que lojas e restaurantes. Ele também é cercado por belas trilhas em meio à natureza, e é em uma delas que vamos começar nosso primeiro dia de roteiro. E agora a gente vai fazer a principal trilha aqui de Monte Verde, que é a da Pedra Redonda. Ela tem cerca de 2 km de ida e volta de nível fácil. A trilha mergulha em meio à exuberante vegetação da Mata Atlântica, proporcionando uma caminhada cercada por natureza, ar puro e belas paisagens. E vale a informação que, como o acesso é controlado e o número de visitantes é limitado, é recomendado fazer reserva online pelo site que a gente vai deixar aqui abaixo. Quem acompanhou nossa subida foi a Rebeca, que é presidente da MOVE, que é uma associação sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento sustentável do turismo de Monte Verde. Rebeca, chegamos aqui no topo da Pedra Redonda. Mais ou menos a quantos metros de altitude a gente está aqui? Agora a gente está na Pedra Redonda a 1990, nesse ponto que a gente está, né? Exatamente na divisa São Paulo e Minas. Esse aqui é um dos pontos mais altos aqui de Monte Verde? É um dos pontos mais altos, mas ele é o ponto mais procurado, né? O atrativo mais visitado aqui na cidade. A gente recebe em torno de 45 mil turistas por ano nesse ponto, nesse atrativo aqui. É uma trilha bem tranquila, né? Super tranquila, por isso, né, ele é tão procurado, qualquer pessoa pode fazer. Você pode vir no seu tempo, né? Não precisa correr, não precisa ter pressa, porque o visual que você vai encontrar qualquer época do ano aqui é maravilhoso, né? Você vê que hoje a gente está em meio às nuvens, né? Hoje a gente está sendo privilegiado aqui, além dessa verde que a gente vê aqui na serra, a gente também está cercado por nuvens, climinha gostoso de inverno. É a característica da Mantiqueira, na verdade você nunca sabe o que você vai encontrar lá em cima, né? Por isso que a gente tem lá embaixo na entrada, né, o pessoal que cuida aqui de toda essa área que é gerida pela MOVE. Então, todos os dias e todo momento eles têm que estar subindo aqui para ver como que está o clima, para poder liberar o acesso do turista com segurança. E esse é um dos pontos, né? Hoje a serra a gente vai abrir agora o atrativo da Pedra Partida, que também é um pouco mais difícil, então ele ainda vai ser só guiado por agências de passeio, e a gente vai até o platô, que é um dos passeios que vocês também vão conhecer, né? Com certeza. E uma coisa que eu tô achando interessante daqui é que de 5 anos para cá tá abrindo muita coisa, né? Tá abrindo trilha, hospedagem, restaurante, então é um destino que está em ascensão. Em ascensão, né? A gente é considerado o destino mais acolhedor e agora a gente ganhou o prêmio, né, de melhor destino de inverno, concorrendo com grandes destinos do Brasil. E a gente está realmente em plena expansão, né? Com muita preocupação a respeito do meio ambiente, que é o nosso maior bem. Né? A gente está agora com a taxa ambiental que vai ser instituída a partir de julho, que eu acho importante, né, as pessoas saberem e conhecerem que Monte Verde está instituindo essa taxa, e é justamente todo o valor arrecadado dessa taxa, ele é investido em Monte Verde, 100% dele, que é justamente para cuidar daquilo que o turista vem conhecer, né, que é nossa natureza. Com
com a névoa enfeitando a paisagem ao fundo. A Rebeca também nos contou um pouco da história dali. Bom, Monte Verde surgiu ali na década de 40. Na verdade, Monte Verde já existia. Essa região se chamava Serra dos Poncianos, então toda essa serra que a gente tem aqui se chama Serra dos Poncianos. E existia um povo aqui que vivia nesse bairro dos Poncianos, e o seu Werner, que é o fundador daqui, sobrevoando essa área, ele se apaixonou imediatamente e desceu o seu aviãozinho e veio conhecer essa região aqui e acabou comprando as terras, né, dessas famílias que viviam aqui. Elas ainda vivem, então ainda tem os herdeiros dessas pessoas aqui. E ele se apaixonou justamente pelo clima, né, pela característica de montanha, né, era uma área que já tinha um pouco de reflorestamento também, então ele se identificou, acabou frequentando essa região e ele se apaixonou de uma tal forma que ele começou a trazer os amigos para conhecer esse lugar incrível. Ele é de origem leta, né? E esses amigos todos eram europeus, então a colonização de Monte Verde partiu daí, do Werner, trazendo seus amigos, e os seus amigos, todos eles montanhistas, né, que acabavam frequentando esse lugar que a gente está aqui hoje, se apaixonando também, e ele resolveu então fazer um grande loteamento, né? Ele era um visionário, né, uma pessoa extremamente empreendedora, que valorizava as raízes, então ele trazia pessoas, para todas as pessoas que vinham morar aqui, ele fazia questão que se, por exemplo, o motorista da máquina que ia fazer a terraplanagem, a mulher era professora, então obrigatoriamente essa professora tinha que dar aula para as crianças que viviam aqui na época e assim por diante. Então a comunidade toda ela foi construída dessa forma. Aí veio o acolhimento desde a raiz, né? As pessoas já se sentiam, não só os pertencentes daqui, mas os que vinham para cá se sentiam integrados naquela comunidade, né? Ajudando na construção da igreja, na construção da escola. Então, as pessoas que viviam aqui, obrigatoriamente, tinham que participar dessas questões sociais também, né? E esse é o grande diferencial do Werner. Ele sempre enxergava muitos anos na frente que a gente. Ele que desenhou, né, o loteamento Monte Verde. Hoje, se você pegar um mapa de Monte Verde e pensar que ele foi pensado em 1940, né, com as suas ruas principais, chegando na Avenida Monte Verde, tanto a água, hoje a gente tem, né, a Copasa, que é a empresa que cuida da água, quando ela olha o projeto feito há 40 anos, nos anos 40, com a caixa principal e as subestações, é uma coisa visionária mesmo. Além dos letos, Monte Verde também recebeu imigrantes da Hungria, Suíça, Alemanha, Rússia, Itália e de diversos outros países europeus. Ao longo das décadas, essa rica herança cultural trazida de outro continente se encontrou com o jeito acolhedor dos mineiros, dando origem à identidade única da vila. Essa questão do acolhimento, que a gente foi considerado um dos destinos mais acolhedores do Brasil e do mundo, essa união, né, do europeu com o mineiro raiz, né, que é o caipira, na verdade, não é nem só mineiro, né, a pessoa que gosta de sentar no fogão a lenha e contar suas histórias. E o europeu preza muito disso, né, de trazer a sua cultura, suas raízes o tempo todo na sua vida, né? Então essa união acabou sendo perfeita, porque aquela rigidez que o europeu tem mais formal, ela acaba sendo quebrada pelo caipira que traz você para dentro da sua cozinha e senta no seu fogão a lenha e faz um virado de banana, um torresmo, ou enfim, né, vai ali na horta e pega uma verdura, faz uma farofa, enfim. Essa união acho que acabou sendo perfeita, né? Por isso que a gente está aqui até hoje. A origem da vila ajuda a explicar por que Monte Verde já recebeu de plataformas como Booking o reconhecimento de destino mais acolhedor do Brasil. A Monte Verde é considerada a cidade mais acolhedora do Brasil, não só por ter uma gastronomia excelente, as hospedagens em geral, mas principalmente pelo povo que tem aqui, né? Você, quando se hospeda numa pousada ou num hotel, você é atendido pelo dono. Então, a pessoa que vai te contar a história daquilo que ela vive ali, né, é o dono. Então, o olhar é diferenciado. E como o dono é muito presente, né, nos seus negócios, acaba refletindo isso nos seus colaboradores e o hóspede se sente em casa. E aí, assim, é na sua pousada, no seu restaurante, nos bares, nas ruas, né? Você vai fazer um passeio, uma agência de passeio, a pessoa que vai estar guiando o carro é o dono do carro. Que eu acho que é o mais precioso quando você vem num lugar turístico, né? Você saber os detalhes, o porquê daquilo, né? Os detalhes mesmo, e você acaba se sentindo em casa mesmo, né? E aí o acolhimento, ele se torna um lugar acolhedor.
E agora que a gente já contou aqui um pouquinho da história de Monte Verde para vocês, vamos fazer uma suposição que a gente não tá aqui no interior de Minas Gerais, e sim que a gente se teletransportou para algum país de onde vieram esses imigrantes, então, ou para a Suíça, ou para a Alemanha, ou para a Letônia, de onde vieram a maioria das pessoas para cá. E daí, nesse país, a gente vai pegar o nosso computador e a gente vai tentar acessar algum conteúdo que a gente acompanha bastante aqui no Brasil, ou no YouTube, ou numa plataforma de streaming. E daí, quando a gente vai fazer isso, a gente se depara que a gente não consegue ter acesso àquele conteúdo, né? Porque o conteúdo só está disponível em solo brasileiro. Então, a gente não consegue acessar de nenhum outro local do mundo fora aqui dentro do nosso país. E é justamente para situações como essa que eu citei para vocês que existe uma coisa chamada VPN. E para quem viu na introdução, esse vídeo está sendo feito em colaboração com a NordVPN. Mas é importante falar também que a NordVPN não é só para mudar a localização na internet, ela, na verdade, é uma só assinatura para várias e várias ferramentas. Então também tem proteção contra golpes, bloqueio de sites suspeitos, antivírus para identificar arquivos maliciosos, bloqueador de anúncios e um monte de outras coisas. E para quem tiver interesse em conhecer mais e testar o NordVPN, é só acessar o link que a gente vai deixar aqui na tela para vocês. E uma coisa muito importante de falar é que vocês podem experimentar sem compromisso, com garantia de reembolso de 30 dias. Então aproveitem aí a oportunidade. E agora, bora voltar aqui para nossa viagem de Monte Verde. Nossa próxima parada depois de descer a Pedra Redonda foi passear sem pressa pela Avenida Monte Verde. Essa rua é o coração pulsante da vila. Enfeitada por jardins bem cuidados e pelo famoso termômetro, ela reúne charmosas galerias, restaurantes para todos os gostos e lojinhas que valem a pena dar uma passada. Foi por ali mesmo que começamos a descobrir os sabores de Monte Verde, com a nossa primeira dica de restaurante para vocês. E agora a gente veio conhecer um dos restaurantes mais bem avaliados aqui de Monte Verde, que é o Mamma Mia. Ele está com nota 4.9 de 5 no Google Maps, pelo que a gente estava lendo ali nas avaliações. Tem massa, tem risoto, tem sopa, tem pizza também, então bora lá conhecer. Nossas escolhas foram bem variadas. Teve risoto com filé mignon, sopa de pinhão, o tradicional fettuccine alfredo, que é carro-chefe da casa, e também o novo Il Vulcano della Mamma, uma releitura da carbonara preparada e finalizada dentro de uma roda de queijo. E para fechar a experiência ainda ganhamos uma sobremesa surpresa, já que gravamos por lá justamente no aniversário da nossa mãe. Michele, primeiro, obrigado pela recepção de vocês, estava tudo ótimo. E hoje a gente foi cobaia, né? Foi uma cobaia boa. Nós estamos lançando um prato, que é o Vulcano della Mamma, que é um prato novo nosso, que nós vamos lançar nesse inverno. E eu espero que vocês tenham gostado. Nossa, muito bom. Bem diferente. Assim, o destaque, eu acho, da noite foi a sopa de pinhão, mas esse aí também tá ali no top 2, top 3. Sim. Meu risoto estava sensacional também, então... Muito obrigado, dá um parabéns para a equipe, obrigada, para o chefe, para os garçons também, que nos trataram super bem. Que bom. E sucesso para vocês, tá bom? Muito obrigada, e voltem mais, que os seguidores venham. A gente aqui trabalha com massas artesanais, molhos artesanais também, tudo feito sem química, e esse é o nosso foco, com muito cuidado. A casa é pequena, mas a gente procura dar bastante aconchego para todos os nossos clientes. Se vocês vierem através do vídeo, cheguem aqui e falem que veio por causa do Rolê Família, tá bom? Isso aí. No nosso segundo dia em Monte Verde, acordamos cedo e fomos conhecer mais uma trilha da região. Agora a gente vai fazer uma trilha de mais ou menos 3 km de ida e volta de nível moderado a avançado para conhecer 2 atrativos, que são o Platô e também a Pedra do Bispo. E hoje a gente está na companhia do Gui Henrique, que é da empresa Marchadores Fora da Estrada. E para quem tiver interesse em fazer esse rolê com eles, previamente eu já vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo para vocês. Grande parte do trajeto passa por uma mata fechada e preservada. Pelo caminho, os líquens avermelhados chamam a atenção e são um dos indicadores da excelente qualidade do ar da região. Ao final da trilha, chegamos ao platô, uma ampla formação rochosa que proporciona uma vista privilegiada. Henrique, e aí? Tudo bom, Bruno? Chegamos aqui na base do platô. Sim. Primeiro, obrigado pela parceria, por nos trazer até aqui. E quanto mais ou menos de altitude a gente está aqui em cima?
O platô ele fica em média 1940 metros de altitude, né? É alto, é um friozinho, né? É frio, tá ventando hoje ainda, tem que né? vir preparado, trazer um casaquinho, um corta-vento. E a trilha, dando veredito para vocês, assim, para quem está acostumado a fazer rolês como esse, ela é bem tranquila, não tem muito obstáculo, não tem que usar muito mão, tem muita escalaminhada, né? Não. Mas para quem não está habituado, já cansa um pouquinho mais, né? Ela é íngreme. Sim, tem que ter um esforçozinho, né? Tudo na vida é um esforço, né? Se você não fizer um pouquinho, você não contempla essa vista maravilhosa aí. Não, e aqui é muito bonito. A gente está aqui em cima da Serra da Mantiqueira, né? Sim, exatamente. Nós estamos na Serra da Mantiqueira. Então essa serra nossa aqui, ela tem média não, o percurso total da serra é 500 quilômetros, né? É a serra conhecida dos 3 estados, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Aqui a gente está em Minas, mas a gente já consegue avistar São Paulo daqui. Sim, a pedra do platô, ela fica bem na linha da divisa entre São Paulo e Minas, né? Então essa vista que vocês estão vendo aqui é o Vale do Paraíba, estado de São Paulo. Né? A gente consegue ver até o município ali de São José dos Campos, São né? José dos Campos, tem Taubaté também, tem Caçapava também, que é os municípios mais conhecidos lá na região do Vale do Paraíba, né? Valeu muito a pena estar aqui no platô. A gente tem uma visão gigantesca aqui do Vale do Paraíba, que pertence a São Paulo, e muita serra, muito verde para o lado de Minas Gerais. E agora a gente vai andar mais ou menos uns 400 metros para chegar até a Pedra do Bispo. Henrique, chegamos aqui na famosa Pedra do Bispo e primeiramente, por que o nome é Pedra do Bispo? Então, esse pelo formato dele, né, parecer realmente com o chapéu do bispo, né? Então ele fica destacado acima da serra, então ele tem esse nome justamente pelo formato dele. Eles fizeram essa associação. Exatamente. E aqui a gente tem acesso a vários mirantes, mas a gente não consegue hoje, né, subir lá em cima da pedra. Sim, há a possibilidade de subir sim na pedra e fazer o rapel também. Porém, você tem que escalá-lo, né? E você tem que ter o equipamento adequado, o guia profissional, um guia que saiba fazer essa atividade. E para você fazer com segurança total aí, né? É porque a pedra é muito alta, né? É alta, parece muito... que não, mas ela é imensa. Nossa, é né, muito alta. De longe não parecia que era tão alta, a gente chega aqui e dá o quê? Mais de 5, 6 metros isso aqui. Tem 15? Quase 15 metros. Nossa, é muito alta mesmo. E ela tem, um rapel que a gente faz nela, ele é 15 metros, mas ele é negativo, né? Não, muito legal, muito legal. E outra coisa que está nos chamando a atenção aqui dessa trilha, das paisagens que a gente está tendo hoje, é a quantidade de verde, né? Porque aqui, nessa porção aqui da Serra da Mantiqueira, são um dos raros pontos do Brasil que ainda tem Mata Atlântica primária preservada. Sim, sim. Nós temos aqui essa vegetação aqui de Mata Atlântica, né? Um dos poucos 7% que tem no Brasil, aí, no total do nosso país aí, né? E a boa parte da Serra da Mantiqueira, praticamente acho que toda ela, né, é Mata Atlântica. Então é vegetação nativa mesmo, é uma APA, área de preservação ambiental, né? E um ar puro e bom de respirar. Isso é bom, né? Tem que ter um arzinho bacana ainda, né? Na descida, o Henrique nos contou algumas curiosidades sobre a vegetação local. Esse aqui é o famoso pau-ferro, que a gente conhece por esse nome, né? Isso é uma madeira que era usada muito em ferramentas, né? Antigamente, um pouco mais finos, o pessoal tirava para fazer cabo de enxada, cabo de machado, cabo de foice, né? Então isso aqui está em extinção hoje. Hoje é uma madeira de lei. Você não pode arrancar um galinho dela sequer. Então, pau-ferro. Ainda com os marchadores fora da estrada, pegamos o carro de passeio e fomos até um dos nossos pontos favoritos de toda a viagem. A Fazenda Esperança é um daqueles lugares que ajudam a entender que a região vai muito além do centrinho turístico de Monte Verde. Em meio às montanhas da Serra da Mantiqueira, ela preserva um jeito de viver mais simples, onde a natureza e as tradições caminham lado a lado. Ali o seu Arthur nos recebe com um sorriso no rosto e conta com orgulho a história da sua família. Então, a família minha chegou aqui, esse ano está fazendo 186 anos. Nós estamos aqui desde 1840 já. Quando meu tataravô, Zé Pedro, que era um português, José Pedro da Silva,
comprou a propriedade, aí comprou alguns escravos juntos, mas ele era um abolicionista, ele comprou e deu liberdade para os escravos. Já em 1840, quando ele comprou, o que ele fez? Se casou com uma escrava. Ele deu liberdade para minha tataravó, chamada Dionísia, e 4 anos depois eles se casaram em Camanducaia. Aí começou a história da família nossa aqui, em 1840, aí em 1844, com o casamento dele, o José Pedro da Silva e a Dionísia do Rosário, que era a escrava que ele tinha libertado. Aí vieram os filhos deles, aí, que era meu bisavô que fez a casa, a minha bisavó, que o marido dela, meu bisavô, fez essa casa que eu moro ali, ó, em cima ali, que tem 144 anos a casa. Então nós estamos aqui desde essa época, aí começou a nossa história no começo do século XIX aqui. Aí veio meu bisavô depois, que era tropeiro, o Antônio Domiciano, que casou com uma filha desse casal. O Antônio Domiciano casou com a Ana Benedita, que era minha bisavó. E esse homem, meu bisavô, trabalhava com tropas de transporte, né? Era o meio de transporte da época, eram tropas de muares. Ele tinha 120 animais de carga. Eram 120 animais que transportavam mais de 14 toneladas de mercadorias, que era o café e o açúcar, né, que levava para fora, para o litoral, e aí depois ia para a Europa. Descarregavam o café e o açúcar e depois traziam coisas que chegavam da Europa, que era sal, querosene, louça, tecido, ferramenta, de tudo um pouco. Então ele fazia esse tipo de negócio, esse transporte. Você imagina descer a Serra do Mar e subir, que era trilha, cortada nas encostas da serra, que cabia um burro para passar atrás do outro. Um burro por vez, não cabia 2 burros um do lado do outro. Então era um negócio super difícil de fazer, muito arriscado e difícil. Mas ele fez isso por muito tempo. Perguntei também ao seu Arthur como ele se sente vivendo ali. Então, rapaz, eu acho que isso aqui é um sonho, morar num lugar desse. Porque é um lugar onde você tem tudo que você precisa para viver. Esse lugar me basta aqui, não preciso de mais nada. Se alguém vier fechar aquele portão lá e falar, você não pode sair mais para fora, eu estou completamente satisfeito aqui. Sou uma pessoa realizada. Eu moro aqui desde que eu nasci, eu durmo naquela casa ali no quarto, durmo no quarto que meu pai nasceu e que eu nasci. Então a casa também é como se fosse a minha mãe. Então é um lugar que eu não penso de sair daqui de jeito nenhum. E é um lugar que tem clima bom, produz tudo que você precisa para você viver, água em abundância, preservação, né? Se você não fizer plantação de milho, não fizer plantação de feijão, nem de abóbora, nem de batata, você tem pitanga, você tem gabiroba, você tem pinhão, e dá para você viver sem produzir outras coisas. Então é um lugar que tem tudo que a gente precisa. Então isso aqui é um sonho para muita gente que está na cidade viver num lugar desse. E para a gente é uma realização muito grande estar nesse lugar aqui. A gente vai viver e no final falar eu vivi, que é um lugar onde você vive, aqui onde você vive plenamente aqui, que é uma vida plena. Aqui Então é um lugar que muita gente que vem passear aqui deseja morar num lugar desse. Parte das memórias da fazenda é guardada em um pequeno museu que conta com objetos antigos e fotografias que garantem uma boa prosa com o nosso querido anfitrião. Então, Bruno, esse baú aqui é uma peça que veio de Portugal. E ele é coberto de lata, por dentro ele tem papel e a madeira dele é pinho de riga. Então esse baú eram as malas de antigamente. Quando ia transportar roupas, era nesses baús que era transportada a roupa. Então, às vezes, o pessoal confunde baú e canastra. A canastra é uma peça maior que serve para guardar roupa dentro de casa. Agora, para transportar a roupa, eram os baús. Aí você amarrava do lado da cangalha do burro, né? Os burros eram com cangalha. Eram equipados com cangalha. Aí você punha um baú de cada lado, ou 2 de cada lado, e transportava a roupa nesses baús. Então, esse baú
veio com uma parte do enxoval da minha avó em 1905. Então ele tem 121 anos esse baú que está com a gente aqui. Mas é uma peça que veio de fora do país, veio de Portugal esse baú. Então esse aqui também é uma peça dessa época. Esse aqui é um cilhão, uma sela, a gente chama de cião. Mas é uma peça que era usada pelas mulheres, era uma sela feminina. Então, quando a mulher ia andar em cima de um cavalo, ela não andava a cavalo, andava com essa sela com as duas pernas para o mesmo lado. Então, o pé esquerdo ia no estribo e a perna direita vinha aqui apoiada nesse gancho. Então, a mulher andava sentada de lado em cima do cavalo. Se a mulher não tivesse essa sela, se a mulher... Não, talvez as pessoas, que era um negócio um pouco difícil de conseguir. Não era muito barato, não era todo mundo que tinha acesso, né, a isso. Então, aí a mulher tinha que andar a pé. A mulher não podia andar a cavalo numa sela normal. Se não tivesse o cilhão, a mulher andava a pé. O marido andava a cavalo e a mulher andava a pé. Então, quando meus avós casaram, meu avô mandou fazer para minha avó essa sela, em 1905. Então ela tem 121 anos. Seu Arthur, aqui no museu tem uma parede de pau a pique, porque a sua casa também foi feita de pau a pique. Eu fiz essa parede para demonstrar o que é uma parede de pau a pique, porque a minha casa, lá que tem 144 anos, é feita de pau a pique. Uhum. Então eu falo, a minha casa é de pau a pique. Aí o pessoal, mas o que é pau a pique? Uhum. Aí eu fiz aqui uma parede de pau a pique para demonstrar o que é uma parede de pau a pique. Pau a pique é por causa da posição da madeira, pau de pé. Você fala, eu vou subir a pique o morro. Ao invés de contornar para um lugar mais baixo, mais plano, você vai para um lugar bem inclinado, bem de pé, a pique. Uhum. Então por isso é pau de pé, depois bambu. Aqui eu usei bambu, mas pode usar madeira também. De travessada em horizontal, aí você fecha a parede com barro. Então na vertical madeira, madeira e depois bota bambu ou alguma outra ou coisa? madeira mesmo. E aí você fecha a parede com barro. Mas a estrutura da casa de pau a pique é madeira. O barro é somente para fechar a parede depois. Aí o pessoal fala rancho de barrote. Em alguma música sertaneja você deve ter ouvido falar. Que é só de pau de pé. Então esse pauzinho que vai a pique de pé chama barrote. Barrote. É. Você não sabia? É, rancho de barrote. É um rancho feito só de pé. Às vezes a pessoa ia trabalhar numa roça, longe da casa, fazia um rancho de barrote para ficar lá durante a semana, cuidando da roça. Depois, no final de semana, vinha para casa. Mas era aquele ranchinho feito só de pauzinho de pé, que chama rancho de barrote. É uma pena que o dia de hoje está muito chuvoso, porque a gente queria explorar mais aqui da Fazenda Esperança junto com vocês. A propriedade aqui ela é muito linda, cercada por serras, tem várias araucárias, muito verde, tem um rio ali ao lado também que tem uma cascata. Aliás, tem muitas trilhas para fazer aqui mesmo dentro da fazenda, mas a gente vai ter que deixar essa para uma próxima oportunidade. Mas de qualquer forma, valeu demais a gente ter se deslocado, né, dá mais ou menos uns 35 minutos lá do centrinho de Monte Verde até aqui. Primeiro, para conhecer o seu Arthur, que é uma enciclopédia, ele sabe tudo aqui da história da fazenda, um cara que tem muito amor por tudo isso aqui, e é aquele mineiro que gosta de prosa, tá? Então aqui no vídeo apareceu acho que uns 10 minutos conversando com ele, mas a gente ficou quase 2 horas ali trocando ideia com ele, cara muito gente boa. E o segundo motivo que vale vir aqui na Fazenda Esperança é o que eu vou mostrar agora para vocês. Olha, não tem coisa melhor do que vir para Minas Gerais e comer uma típica comida mineira feita aqui no fogão a lenha. E aqui tem um pouquinho de tudo, tem tutu, tem feijão, tem carne, tem frango, tem carne de porco na lata, torresmo, batata, massa, abobrinha, batata, arroz temperado, couve, polenta com molho sugo e também uma farofinha para finalizar. O cheiro tá maravilhoso e agora vocês me dão licença que eu vou aqui curtir um pouquinho desse paraíso gastronômico aqui do nosso Brasil.
E agora chegou a hora da dica de hospedagem para vocês aqui no vídeo, e Monte Verde é um destino que tem ótimas acomodações para vocês escolherem. A gente está numa aqui que há muito tempo a gente queria conhecer, que é a pousada Dona Bendita, que é uma das mais bem avaliadas aqui da região, com nota 4.9 de 5 no Google Maps, 9.7 de 10 no Booking. A gente estava muito ansioso para conhecer esse local, porque o canal Num Pulo, que é um canal que a gente admira muito, ele já tinha vindo para cá e divulgado a pousada Dona Bendita, e agora é a nossa vez de comprovar as qualidades desse local aqui no YouTube, porque a gente está simplesmente amando a experiência de estar aqui nos últimos dias, a começar a falar pelos quartos, porque os quartos são muito confortáveis, tá? Eles são bem espaçosos, o banheiro é excelente, a maioria tem banheira também de hidromassagem, a cama é muito, muito boa, tá? A gente está dormindo muito bem aqui nesses últimos dias. Também tem aquecedor do lençol, né? Se tiver muito frio dá para ligar isso, tem lareira, tem frigobar, tem televisão. Então a gente está vindo aqui, por exemplo, na época de Copa do Mundo, então está sendo ótimo acompanhar os jogos depois das gravações ali dentro dos nossos quartos. E o espaço aqui também é muito gostoso, assim, então tem uma área de verde ali, um pequeno bosque, tem vários pássaros que ficam passando por aqui, inclusive tem uns passando no fundo aqui agora. E daí, para mim, os dois grandes destaques, fora as acomodações aqui da pousada Dona Bendita, primeiro o café da manhã aqui é sensacional. A gente vai tirar depois um dia ali para mostrar com um pouquinho mais de detalhes para vocês, mas o café é excelente. E segundo é a questão da localização, porque apesar de ser uma pousada muito tranquila, né, muito assim, silenciosa, gostosa de passar o tempo, ela fica do lado do centrinho. Então, para tu ir para os principais restaurantes aqui de Monte Verde, tu leva 3 minutos, 4 minutos de caminhada. Então, assim, a gente está gostando demais da experiência de estar aqui, né, por todos esses motivos que eu estou contando para vocês. E daí, para quem tiver interesse em fazer orçamento ou reserva, eu vou deixar o QR Code aqui na tela e também o contato aqui na descrição do vídeo para vocês. Nosso terceiro dia foi o mais intenso de todos e começou com um city tour ao lado da Guia Cris, também da Marchadores Fora da Estrada. O passeio passa por diversos estabelecimentos locais e mostra como, apesar de pequeno, Monte Verde tem muito para oferecer. A Cris, que cresceu em Monte Verde antes da chegada do turismo, compartilhou com a gente histórias e curiosidades sobre o vilarejo. Cristina, o nome Monte Verde é por causa da quantidade de verde que a gente encontra aqui ou tem outra história por trás? Então, pessoal, isso é o que todo mundo acha, que Monte Verde vem de acordo com a quantidade de verde que tem Monte Verde, né? Mas não é. Porque Monte Verde foi fundado pelo senhor Werner Grimberg, de origem europeia da Letônia. Isso aqui foi uma fazenda, foi um pedaço de verde, como vocês veem, cheio de árvores muito grandes. E as pessoas, seu Werner começou isso aqui, tinha uma madeireira grande que eles formaram, né? Então todo mundo falava, vai para a fazenda do Grimberg, vai para a fazenda do Grimberg. Grimberg é o sobrenome do seu Werner, né? Traduzindo no decorrer da história toda, né? O Grimberg acabou virando Monte Verde, porque Berg e Green, Monte Verde. Então vai na fazenda Monte Verde, vai na fazenda Monte Verde. Mas a vila de Monte Verde, ela teve um reconhecimento depois de muito tempo que os europeus e todo mundo, e até os mineiros, trabalharam aqui arduamente e fundamentalmente em madeiras, tá, gente? Madeiras de construção, madeiras de forro, grandes construtores. Então, a palavra Monte Verde vem em homenagem ao fundador de Monte Verde. Nós temos aqui árvores preciosíssimas, super centenárias, protegidas pela florestal hoje, né? Protegidas, tombadas, que a gente respeita muito. Estamos em um bosque delas, né? Nós temos araucárias aí com mais de 200, 300 anos e muito mais até. E nós temos xaxins, que antigamente eram cortados para fazer vasos para samambaias, né? E que foi proibido disso aí, e a gente tem os xaxins grandes, e nós temos locais que os xaxins chegam a 3 metros de altura, mas na mata. O que Monte Verde tem olhado de cima é realmente muito verde.
Nossa primeira parada no comércio local foi na Gianni Jelly, ponto que se destaca pela produção de geleias e artesanatos. Nilson, eu vi que tu tem bastante coisa aqui. Conta aqui um pouquinho pra gente do que tu tem. A gente é especialista em geleias caseiras, todas bem caseiras, com bastante pedaços de fruta, todas produzidas aqui por mim, tá? Então, a gente investe em geleias de fruta, geleias com especiarias, como pétalas de rosa, as geleias picantes, que são as que vai as pimentas, né? Tá? Eu vou começar a fazer a degustação para vocês com os sabores que mais vendem, tá? Que são as nossas campeãs de venda. Essa daqui é o morango com o mirtilo, que é o blueberry. Você vê que tem bastante pedaço e não é muito doce, né? A gente tem pouca adição de açúcar. Essa daqui é a tangerina. A gente utiliza a parte da casca para fazer a geleia. Essa eu acho que vai ser minha favorita. Ela lembra muito docinho de vó. Nossa. Essa eu vou levar. Essa eu vou levar. Nossa, que delícia, muito bom. Ela é muito boa, ela surpreende. Essa daqui é a maçã com canela. Ela lembra o recheio do strudel. Ela parece realmente um doce. Dá pra sentir bem a canela. Dá pra sentir bem a canela, né? É a massa bem levinha. Bem levinha, nossa, delícia, tá? também. Você quer escolher algum dos sabores? Tem alguma de pimenta? Tenho. Eu tenho a dedo de moça, que é também a que mais eu vendo, tá? Que ela acompanha a tábua de frios, o dadinho de tapioca, o queijinho brie. Nossa. Ela é muito saborosa, a ardência vai vindo devagarinho, né? Eu senti a pimenta assim no final, mas... No final. Mas é um ardor leve. É um ardor leve, não ela é bem aquela saborosa. coisa que tu fica já pingando o olho. Não, né? não é. Isso aqui é bom pro churrasco também. Pro churrasco é excelente. Tem alguns restaurantes que trabalham com ela no fondue de carne. Então ela faz muito sucesso no fondue. Agora eu vou experimentar uma de rosas. E eu vou experimentar uma de gengibre. Coisa boa, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Dá. E aqui, além das geleias, tu também faz a pintura em Bauer, né? Como é que surgiu essa tradição aqui na cidade? Então, o Bauer é uma grande paixão, né? Em Monte Verde teve a Maria Carmen Stern, ela que introduziu essa pintura, né? Uma pintura folclórica alemã, e ela começou a dar aula. Então, eu fui uma das primeiras alunas dela, tá? E essa pintura Bauer, o Bauer Malarai significa pintura de camponês. Então a gente pinta muitas flores, arabesco, muito passarinhos, né? É uma pintura totalmente decorativa, que a gente faz prato, faz baldes, faz latões, né? Então é bem apaixonante essa pintura. Então, para quem quiser comprar geleia, também pode ter a oportunidade de comprar um artesanato aqui. A gente une, né, a culinária, né, que é a paixão pelas geleias, pela paixão pela arte. Que legal. Seguindo, passamos rapidamente por uma loja de sabonetes. Depois visitamos a Esquina, loja especializada em queijos e doces mineiros. Fora os produtos, a grande atração da loja é o Edgar, que atende todo mundo com muito carisma e bom humor. Edgar, a gente tá em Minas, tem que ter queijo, né? Lógico, óbvio. Obviamente. O que a gente vai provar aqui? Conta pra gente. Vamos provar dos 39 sabores de queijo que temos na loja, vamos pro 39 sabores. Minha nossa. Vamos provar apenas 7 sabores. Tá, vamos lá. Perfeito? Esse aqui é o primeiro? Esse é o canastra. Tá, eu gosto muito de queijo canastra. Perfeito. Já fomos 2 vezes pra lá e pretendo voltar no futuro. Serra da Canastra, maravilhosa. Estamos na Serra da Mantiqueira, tá? Próximo queijo. Próximo, vamos pro próximo. Trufado. Toda trufa tem um segredinho dentro, não tem? O trufado tem requeijão. Bem cremoso, hein? Muito cremoso. Esse queijo é o queijo indicado para fazer um belo fondue na sua casa. Tirou da embalagem, tirou a tampinha dele e cortou, tá prontinho o seu fundinho para degustar. Minas Padrão é um queijo sem sal adicionado. É um queijo com um pouquinho de sódio. O sal que você vai sentir nele é um pouquinho de sódio e o sal que vem no leite, né, da vaca, que consome muito sal. Vamos experimentar? Paty, vamos lá. É um queijo muito querido e indicado para quem é hipertenso. Da linha Minas Padrão eu tenho Minas Padrão tradicional, Minas Padrão com chimichurri, Minas Padrão com alho poró, meia cura e requeijão suíço cremoso. Por enquanto foi meu favorito. Isso. Quinto queijo, meia cura feito aqui em Monte Verde. Olha que espetáculo de queijo, meia cura. Olha o sabor desse queijo para pão de queijo e macaronada. Aquela macaronada da vovó? Olha que espetáculo de sabor de queijo. Mas eu tô... Pra mim é o número 1. Eu tô no paraíso, porque se tem uma coisa que eu gosto é queijo. Perfeito?
E ainda nas ótimas degustações, conhecemos a tradicional chocolateria Monte Verde. A chocolateria Monte Verde ela está há 12 anos em Monte Verde, né? Produzimos uma vasta linha de drajas, temos também uma linha preparo feita exclusivamente por nós, né? Com todo carinho, linha de chocolate quente, cremoso, temos também fundi, preparo de fundi, cappuccino, masala chai, né? Então hoje a chocolateria Monte Verde, ela está aqui em Monte Verde abraçando o turismo, né? A gente também produz uma vasta linha aí de drajas, né? Hoje produzimos a própria draja, tá? Produzimos o próprio chocolate também. Então a gente convida vocês a vir conhecer a chocolateria Monte Verde, que é maravilhosa, o chocolate é maravilhoso. Vocês serão todos muito bem-vindos aqui, viu? Encerrando o City Tour, a última parada foi na destilaria Monte Verde, onde é possível degustar diversas cachaças e licores produzidos ali mesmo. Primeiro que o espaço aqui ele é muito bonito, a gente consegue andar aqui nesses corredores com vários barris e dá para degustar vários licores e cachaças produzidos aqui, e eu peguei uma que é um licor de carvalho e mel, que eu acho que é um pouquinho mais docinho, que eu vou gostar mais. Desce bem suave, não queima a garganta assim. Olha, gostei bastante. Finalizado o passeio, seguimos para o almoço. E agora a gente está aqui num restaurante que muitas pessoas nos indicaram vir aqui conhecer, que é o Hasselbock. Ele é um restaurante de culinária típica alemã e também está super bem avaliado no Google Maps com nota 4.8 de 5. Galera, a gente vai estar tendo a honra aqui, porque quem vai nos apresentar os pratos principais é o Cris, que é o chefe aqui da casa, proprietário também. Primeiro, obrigado aqui pela recepção, tá? O espaço aqui é maravilhoso. E a gente já comeu uma entradinha, o que veio ali? É uma porção de salsicha, a gente chama ela de salsicha Weiss und Bock, que vem a salsicha branca, que é a Weiss, e a salsicha Bock, que é a salsicha vermelha. Bem tradicional, né, Gê? Bem tradicional alemã. E aqui, tem 3 pratos. Sim, vamos lá. Primeiro do meio, que é o Schlagplatte, que é o nosso prato para 2 pessoas. Ele é um prato bem tradicional alemão, que é o joelho de porco. O Kassler, que vem junto, é uma bisteca defumada, um carré de porco defumado, que depois é curado, defumado, cozido, e a gente grelha ele para ele ficar Deve ser bom. douradinho. Deve ser bom. Experimentar. Ele vem com repolho roxo com maçã e o chucrute. Tradicional também. Tradicional. Todos os pratos que a gente serve aqui, a gente serve da maneira mais tradicional. Por mais que ele possa ficar melhor de algum outro jeito, eu não vou mudar nada. A receita já tem, sei lá, 300, 400 anos. Veio lá da Alemanha pra cá. A gente não mexe nessas coisas. Receita da Oma, a gente não mexe, né? O time que tá ganhando não se troca, né? Não se troca. Esse outro prato é o Jäger Schnitzel, que na tradução literal é o schnitzel do caçador. O schnitzel é um escalope, é um corte bem fininho e de lombo, né? Um corte bem fininho, que é bem tradicional. No caso aqui ele vem empanado, vem com purê de batata e um molho de cogumelo com cerveja preta. Diferente, esse é mais diferente. Eu já comi schnitzel, só o schnitzel, mas assim eu nunca comi, então tô curioso. Você vai gostar. Esse é o Badischer Fisch, que é uma truta gratinada com sour cream e queijo. Então ela é grelhada, depois ela vai pro forno, dá uma gratinada, com batatinha sauté douradinha no azeite. E só pra gente finalizar aqui, que eu fiquei curioso, por que o nome é Hasselbock? Hasselbock é uma criatura, teoricamente eles falam que existe, né, que é um coelho com chifre de viado. Mas é coisa de caçador antigo. É lenda antiga. Lenda antiga. Apesar de que eu conheço gente que jura que já viu. Para finalizar aqui, uma especialidade da casa, Apfelstrudel. Vamos lá.
Enquanto a comida baixava, fomos até o Unger Pottery House, que é uma galeria de arte bem interessante. A entrada é gratuita e vale a visita, mesmo que seja só para apreciar o ambiente. Para quem gosta de arte, vale a pena conhecer esse espaço aqui em Monte Verde. Até contando uma curiosidade para vocês, a gente estava conversando com as moças da recepção e elas falaram que grande parte das obras são da Paula Unger, que é a idealizadora aqui desse espaço, mas também tem obras de mais de 40 artistas. E tem artesanato de forma geral, então cerâmica, resina, tem pinturas e muita coisa super interessante, muito bonita de contemplar. E outra coisa que elas falaram também, que a ideia da Paula Unger, a idealizadora que eu comentei antes, era de criar essa harmonia entre a natureza que a gente encontra aqui em Monte Verde com a arte. E a gente consegue realmente sentir essa sinergia aqui conhecendo o espaço. E agora a gente vai fazer um dos rolês mais conhecidos aqui de Monte Verde, que é o passeio de quadriciclo para ver o pôr do sol. Fechamos o passeio com a empresa Monte Verde Quadriciclos, que está avaliada com nota 4.8 de 5 no Google Maps. Antes de partir para a aventura, o grupo faz um breve treinamento para se familiarizar com os veículos. O passeio no final de tarde durou pouco mais de 1 hora e teve uma parada em uma área elevada para apreciar o espetáculo do pôr do sol. Esse ponto ainda conta com mirantes, cenários fotogênicos e para completar a experiência tivemos uma fogueira com marshmallows. E agora a gente veio conhecer um restaurante que indicaram pra gente vir visitar aqui em Monte Verde, que é o Alameda Suíça. Ele tá com nota 4.5 de 5 no Google Maps e só de chegar aqui o ambiente já é bem acolhedor, muito aconchegante. Tem vários sofás assim para tu sentar, também tem umas cadeiras ali do lado do foguinho. E aqui serve um pouquinho de tudo, então tem fondue, tem carne, tem risoto, tem massa. E daí cada um da família vai pegar aqui alguma coisinha, a gente também vai pedir algumas entradas e como sempre mostrar tudo para vocês. De entrada pedimos uma burrata com azeite trufado da casa e também uma casquinha de truta. E os pratos principais foram uma truta fiorentina, o salmão alameda, a panceta ao melaço, risoto de costela com pera e a costela alameda. Agora chegou a hora da verdade aqui, os pratos estão muito bonitos, vamos ver se eles estão gostosos também. O meu é uma panceta suína, tem um caldo de melaço de cachaça, agrião, purê de maçã e também uma farofinha aqui para dar uma crocância. Nossa, que delícia! O purê, que é mais docinho, ele casa muito bem com a panceta, né? Que é um prato mais salgado, assim. Fica sensacional, sério. Muito, muito gostoso mesmo. Bom dia, galera, começando mais um dia aqui em Monte Verde. Queria mostrar para vocês aqui um pouquinho do café da manhã da Dona Bendita, que é um espetáculo à parte, né? Um capítulo que vale a pena ser vivido. E só explicando para vocês, eles trazem tudo à mesa. Então, tem coisas que vêm todo dia, como os pães, iogurte, frutas, mas todo dia eles trazem alguma coisa diferente também. E hoje é o dia do croque monsieur. Olha só que coisa mais linda. Tá isso aqui, isso que é legal, né? Porque todo dia tu acorda já esperando alguma coisa diferente e todo dia é uma coisa muito boa. Na sequência fomos até o Parque Oxim, um dos atrativos mais conhecidos de Monte Verde. A família Oxim, que é de origem leta, vive na região desde a década de 1960 e transformou a propriedade em um espaço que mistura natureza, gastronomia e tradição.
Uma curiosidade aqui do Parque Oxim é que ele foi primeiramente idealizado pelo senhor Oxim para os netos dele. Ele não tinha pretensão de se tornar um atrativo turístico e muito conhecido como é hoje aqui em Monte Verde. Mas depois ele começou a ver o interesse das pessoas, a curiosidade e resolveu abrir ao público. E daí aqui tem várias trilhas para fazer, também tem uma apresentação, tem o famoso entreveiro de pinhão que eles fazem aqui no período de inverno, que é o período que a gente está vindo para Monte Verde. Então agora a gente vai bater perna por aqui e mostrar aqui um pouquinho do espaço para vocês. Em frente a uma charmosa vila cenográfica, o próprio Sr. Oxim recebe os visitantes para compartilhar histórias sobre Monte Verde e sobre a trajetória da sua família. Enquanto a conversa acontece, é preparado o famoso entreveiro de pinhão do parque. Depois de experimentar e aprovar o entreveiro, aproveitamos para explorar as trilhas do parque que passam por jardins de hortênsias, araucárias e alguns xaxins centenários. Na parte de tarde, fomos visitar outro parque bem conhecido de Monte Verde, a Vila Leta. O espaço é inspirado na cultura viking e achamos um ótimo ponto para quem estiver com crianças. Tô me sentindo um guerreiro viking nórdico aqui sentado nesse trono, e agora a gente vai fazer uma experiência extra que vocês podem ter aqui na Vila Leta, que é uma degustação de hidromel, que é uma bebida fermentada, alcoólica, feita com mel. Então vai ter uma apresentação aqui, e depois a gente pode degustar 3 variedades dessa bebida que é feita aqui mesmo em Monte Verde. No fim, Monte Verde se mostrou pra gente mais do que seu charmoso centrinho. E além disso, também achamos que aqui vai muito além de um destino só de inverno. Monte Verde, ele é muito conhecido como sendo um destino de inverno, né? E a cada ano, né, com essa temperatura, com essa mudança climática no mundo, né, as pessoas viram que o destino de inverno, na verdade, ele é um destino de montanha. Então, o ano inteiro você tem a temperatura perfeita, né? À noite as temperaturas caem para 14, 13 graus em pleno verão, onde as grandes cidades estão com 40 graus. Então, a montanha realmente ela é o lugar perfeito para você visitar o ano inteiro, em qualquer época do ano, né? Porque você vai estar na natureza, com um clima perfeito para dormir, para tomar um vinho, acender uma lareira, às vezes até em pleno verão. Então, acho que cada vez mais as montanhas vão ser procuradas por nós, né? Para atrás do clima perfeito. Galera, não poderia finalizar o vídeo aqui sem agradecer nossa anfitriã aqui, a Fernanda. Primeiro, obrigado, tá? E parabéns pelo espaço aqui da Pousada da Dona Bendita, porque eu sei que não é fácil zelar por esse espaço aqui. Olha, foi uma honra receber vocês foram hóspedes incríveis e estamos esperando vocês mais vezes. Espero voltar. E espero que vocês levem boas memórias, porque é o que a gente tenta fazer com que as pessoas tenham bons momentos aqui na Dona Bendita. E possa divulgar por aí, levar nós no coração. Com certeza. Eu gostei muito de conhecer Monte Verde, de ter ficado aqui na Pousada Dona Bendita. E tu estava falando até uma coisa pra gente aqui no off, né, que Monte Verde ainda tem mais coisa para conhecer. Muito mais. Tá aqui em Monte Verde é um privilégio. Porque aqui em Monte Verde você não sente que a sua casa é só a sua casa. Você tem toda a cidade para aproveitar. Nós temos as caminhadas nas pedras, que vocês não fizeram. Nós temos os passeios para as fazendas aqui perto, que é muito legal. A falcoaria, que infelizmente nós estamos com o Rivânio com um probleminha na perna. Tem muitas coisas bacanas para fazer aqui em Monte Verde, que às vezes a pessoa diminui só na nossa ruazinha. Isso é muito injusto. Você viu e você experimentou um pouquinho aqui nesses dias que você teve com a gente. Quando a gente falou que estava vindo para Monte Verde, um monte de gente falou, só tem uma rua a cidade, né? Mas tem... Não, isso não confere. E outra coisa, nós temos um calendário de eventos que são extraordinários. E é isso, Monte Verde tem muitas coisas bacanas para fazer, além do clima, além da segurança, que é extraordinária aqui, é um lugar especial. Eu me sinto privilegiada de poder morar aqui e a Dona Bendita existe por causa dessa vontade, querer morar em Monte Verde. Era Vocês não eram daqui, sonho. né? Não, nós éramos dentistas, eu e meu marido, e um dia nós viemos passear de turista, a gente comprou um sítio aqui, ficou cada vez mais difícil sair,
e nós tivemos a dádiva de ter conseguido ficar, e todas as pessoas que estão aqui é porque escolheram Monte Verde. Aqui em Monte Verde parece que não acontece. Ela escolhe as pessoas que vão ficar e a gente fica totalmente apaixonado por essa cidade. Eu criei uma teoria que eu acho que Monte Verde é um destino para aproveitar sem pressa. Então, tu não tem que montar um roteiro assim, que tu vai ter que de manhã nesse local, de tarde nesse, de noite no outro. Acho que tu tem que deixar as coisas acontecendo, deixar as conversas ir fluindo. Você precisa aproveitar que nem mineiro. Cafezinho devagar, pão de queijo mordida por mordida, uma prosa que leva tempo. A gente está muito no mecânico, está muito no automático. A gente, agora com essas novas modos de viver pelo telefone, a gente acaba nos saboreando a vida, e a vida é tão rápida. Então aqui você vai poder entender um pouco melhor. Eu sinto como se Monte Verde, até o meu sono é melhor. Parece que cai uma chave, parece que a gente entra numa vibração mais lenta. Eu sou fã de Monte Verde, eu me sinto abençoada por poder ter o privilégio de morar aqui, e eu me sinto abençoada por poder abrir minha casa para receber pessoas, para poder experimentar isso que eu sinto. Dividir Monte Verde é dividir um pedacinho do paraíso que eu descobri na Terra. Pô, que legal, que legal. Até arrepiei aqui um pouquinho. E, Fernanda, espero voltar no futuro. Tá? Eu tenho certeza que vocês vão voltar. A gente vai estar esperando vocês com todo carinho. Eu amei vocês, seu pai, sua mãe. Foi especial mesmo. Faltou falcoaria, faltou muito restaurante, né? A gente só mostrou 3 restaurantes aqui no vídeo, mas tem infinitos aqui. Tem infinitos, sem fim. É um destino muito, muito legal. E lembrando para vocês que eu vou deixar o contato da pousada Dona Bendita, para quem quiser fazer orçamento, fazer reserva, aqui na descrição do vídeo para vocês. E no mais era isso, galera. Pra quem curtiu o vídeo, curtiu as dicas, já se inscreve no canal e faz aquelas 3 coisas com C que todo mundo pede: curtir, compartilhar e comentar. E até nosso próximo Rolê Família. Tchau!